Olá, ser de luz, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tô muito feliz de você estar aqui e querer entender um pouco mais sobre a energia desse eclipse lunar em Peixes que nós teremos amanhã, dia 7 de setembro. E, assim, é um eclipse muito forte, muito profundo e muito incrível mesmo pra gente rever algumas coisas na nossa vida, encerrar ciclos, enfim. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu realmente senti em trazer esse conteúdo e disponibilizar ele de forma gratuita para que você consiga entender essas energias astrológicas, entender a energia desse ano e trazer de fato, né, de uma forma prática para a sua vida, para que essa energia seja de impulso, seja de transformação, ao invés de ser estagnação. Então, bora lá entender o que esse eclipse veio mostrar pra gente, o que todos esses trânsitos, né, estão trazendo de mensagem, o que o universo quer que a gente saiba. Eu gosto muito de explicar cada passo, porque eu sinto que quando a gente tem conhecimento das coisas, quando a gente tem conhecimento dos trânsitos, dos signos, das energias, a gente consegue construir uma ideia do que aquilo representa, tanto no coletivo quanto na nossa vida individual. Então, iniciando pelo eclipse lunar, eclipses lunares pela astrologia nos trazem finalizações, encerramentos. E esse eclipse que vai acontecer amanhã, ele vai acontecer no signo de Peixes. E Peixes é o último signo do zodíaco, porque, para quem não sabe, nós temos 12 signos, né, que inicia em Áries e finaliza em Peixes. Então, nós também trazemos uma energia de encerramento. Além disso, segura essa, tá? Além disso, nós estamos no ano 9. Se você somar 2025, né? 2 mais 0 mais 2 mais 5, dá 9. E pela numerologia, 9 também significa encerramentos, significa finalizações. Ou seja, é um mês 9, no ano 9, com eclipse lunar, no último signo do zodíaco, mostrando que precisamos encerrar ciclos e situações na nossa vida que não ressoam mais com a nossa energia. Então eu gosto de desmistificar um pouco esse alarme que as pessoas fazem nas redes sociais, né, nos canais de comunicação, porque não existe nada, nenhuma energia está contra nós. Pelo contrário, essas energias elas vêm nos orientar do que a gente precisa fazer. Porque nós, como bons seres humanos, sabemos muitas vezes o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. E aí a gente fica culpando os astros, as energias, as pessoas, pra gente não fazer aquilo que a gente deve fazer. Então eu sinto que esse eclipse, além de muito potente por ser em um signo espiritual, então Peixes traz essa fé inabalável, traz essa consciência além do que a gente pode ver, além do que a gente pode tocar. Ele traz esse acesso à nossa imaginação, a todos esses processos que saem da mente racional, sabe? Então, eu sinto que na energia coletiva, ele vai trazer muitas finalizações e geralmente quando encerramentos acontecem, as pessoas elas relutam muito e ele vai trazer também esse aspecto de confiança no campo espiritual, esse aspecto de você entender que não existe só isso que a gente vê, existe muito mais se a gente puder visualizar além do que está sendo mostrado, sabe? E pensando de uma forma individual, esse eclipse ele vai te convidar, ele vai nos convidar a olhar para os aspectos da nossa vida, para as áreas da nossa vida e realmente avaliar o que tá funcionando, o que não tá funcionando, qual ciclo a gente sabe que já encerrou, mas a gente ainda continua insistindo para que ele perpetue na nossa vida. Eu gosto muito de falar que as mudanças, elas são bênçãos. Os encerramentos, as finalizações, elas são bênçãos. Nós, enquanto seres humanos, temos um pouco de apego às pessoas, às situações, aos hábitos, enfim, né? A gente realmente não se abre para que novos ciclos e novos universos se apresentem na nossa vida. E, além disso, quando eles se apresentam, a gente não consegue vivê-los com totalidade porque a gente ainda está apegado àquela versão antiga, àquela situação antiga. E eu gosto muito de olhar as finalizações como uma pedra, né, um degrau
para que a gente cresça mais na nossa existência. Então, se eu entendo que aquele ciclo se encerrou na minha vida, eu consigo agradecer por tudo que ele me trouxe, então por tudo que ele me ajudou a me tornar. Eu consigo compreender os processos que ele me apresentou, então as novas ideias, os novos caminhos, os novos movimentos que eu fiz, e eu consigo realmente deixar que ele se vá, para que eu abra espaço na minha vida para que um novo ciclo chegue. Nós só conseguimos evoluir de fato quando a gente abre espaço para que o novo chegue. Então esse eclipse, ele nos traz muito essa mensagem de que a gente precisa abrir espaço na nossa vida, a gente precisa encerrar aquilo que não ressoa mais com quem a gente é, com quem a gente quer se tornar, para que o novo possa chegar, para que esse novo movimento possa se apresentar. Porque quando a gente tem uma mala cheia de roupa, se a gente tiver uma roupa nova, ela vai se perder no meio daquela roupa velha. E a mesma coisa acontece com esses processos da nossa vida. E eu sinto que, além disso, o universo pede para que a gente confie no campo espiritual, para que a gente confie no invisível. Porque muitas vezes a gente tem medo do novo porque a gente não conhece o novo, é desconhecido para nossa mente. Então ela vai tentar de todas as formas fugir desse local. Então é para que a gente realmente se agarre nessa fé inabalável, nessa crença de que, cara, existe um campo espiritual, um campo invisível que está guiando a minha vida, que sabe o que eu preciso passar nesse momento. Então, eu sinto que é um chamado assim, gente, eu não consigo nem traduzir, porque são muitas finalizações, né? São muitos números e aspectos indicando finalizações. Mas eu sinto também que é um chamado para coragem mesmo, porque pra gente finalizar ciclos, a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem, principalmente de olhar pra gente e falar, isso não serve mais pra mim. Isso já fez o papel dele, mas não serve mais, eu preciso deixar isso ir. E quando eu falo de finalizações, elas podem ser grandes, como mudanças de casa, mudanças de cidade, términos de relacionamento, sair do emprego talvez que não esteja ressoando com você, finalizar uma amizade que não tá te fazendo bem. Ou tanto de pequenos e muitos poderosos processos, como hábitos, pensamentos, seu jeito de falar, as escolhas que você tem feito. Então, às vezes, você quer realmente se tornar uma pessoa melhor, você quer evoluir na vida, você quer se tornar uma empreendedora, um empreendedor, você quer mudar, né, ajudar a sua saúde a ficar cada vez melhor, e você continua fazendo as mesmas escolhas que não vão te levar para esse lugar. Enfim, então, o chamado, a mensagem, ela é muito clara. Finalize aquilo que não te faz feliz mais. Finalize aquilo que não te coloca pra cima. Finalize aquilo que faz você caber numa caixa que não é sua. Finalize aquilo que faz com que seu brilho não possa ser visto, não possa ser transbordado. E aí, entra numa autoavaliação individual de cada um. E é muito isso que eu quero trazer nesse vídeo, formas práticas de você utilizar essa energia. Primeiro, eu preciso que você faça uma autoavaliação da sua vida, das suas escolhas, de como você tem se sentido. Porque, por um exemplo, se você me fala assim, Pã, mas eu não sei o que tá ruim na minha vida, é só você olhar como você se sente. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa grata, você é uma pessoa que transborda, né, alegria na vida, ou você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não vê cor nas coisas, uma pessoa que sempre acha que tá ruim a vida. Isso já é um indicativo muito grande se você tá vivendo a sua máxima potência ou não. Então eu preciso que você faça uma autoavaliação, e nessa autoavaliação eu preciso que você seja sincera, que você seja sincero com você mesmo. Porque é a partir da nossa sinceridade, é a partir da gente olhar aquilo que está ruim, que a gente consegue transformar em algo bom. Eu sei que nós não fomos ensinados a termos esse momento de entendermos o que está funcionando e o que não está funcionando. Mas isso é primordial para que você seja cada vez mais você,
para que você consiga conquistar tudo aquilo que está dentro do seu coração, para que você realmente tenha uma realidade que seja coerente com os seus sonhos. E isso não é balela, isso não é papo de coach, isso é a realidade. Então esse eclipse, esse ano, esse mês, ele vem reforçar pra gente que a gente precisa tomar essas decisões, que a gente precisa ter conversas difíceis com a gente mesmo e ser sinceros, ser sinceras de falar, isso não dá mais, eu preciso transformar esse hábito, eu preciso encerrar essa parceria, eu preciso finalizar esse ciclo com esses amigos que já não ressoam mais comigo. Então, você precisa ser sincero com você nesse momento. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque no fundo, a gente já sabe o que a gente precisa mudar. A gente já sabe o que não tá dando certo. A gente já sabe o que não tá alinhado com a nossa alma. Mas a gente insiste. A gente persiste em viver na nossa mínima potência. A gente persiste em viver de forma como se a gente estivesse sobrevivendo à vida e não vivendo de fato, entende? Então eu preciso que você faça essa autoavaliação e entenda qual é o ciclo que precisa ser encerrado na sua vida, qual é esse movimento, qual é esse passo que precisa ser encerrado. E pós avaliar tudo isso, eu preciso que você olhe para sua realidade hoje e veja o que eu preciso inserir. Qual é o passo que eu preciso dar nesse momento? Por mais que a minha mente diga que eu não sou capaz, o que o meu coração aponta que eu preciso fazer agora? E você vai ter essa resposta. Confie em mim, você vai ter essa resposta. E se você, de fato, ficar confuso e falar, putz, eu não sei o que eu preciso encerrar, eu não sei o que eu preciso iniciar, feche os olhos, se conecta com o campo espiritual, se conecta com o campo invisível, se conecta com quem você acredita. Pede clareza, pede orientação, pede coragem para fazer esse movimento, pede coragem para dar esse passo, pede coragem para transformar qualquer que seja o chamado que esteja aí. E após você escrever tudo isso, eu quero que você também escreva uma carta para esse fim de ciclo que você decidiu que não vai fazer mais parte da sua vida. Então eu quero que você escreva de coração aberto, que você visualize tudo que ele te trouxe, que você visualize todas as transformações que você teve com ele, que você visualize de fato todo essa expansão que ele te trouxe e você deixa ele ir, porque só assim, só quando a gente reconhece, entende e agradece, a gente consegue se abrir para receber o novo. Não tem como eu receber o que é de fato aquilo que a minha alma precisa se eu ainda estou apegado naquilo que o meu ego acredita que eu precise. Eu sei que finais de ciclos e mudanças internas e externas, elas são muito desafiadoras. Eu tô passando por um ano de fazer inúmeras mudanças, tanto internas quanto externas. Mas eu digo com propriedade que isso é libertador. Porque a gente só consegue se tornar aquela pessoa que a gente admira, a gente só consegue se tornar aquela pessoa que a gente sabe que a gente tem capacidade de se tornar quando a gente aprende a finalizar ciclos e a iniciar novos. E às vezes não é finalizações grandes, como eu disse, às vezes é como você conversa internamente com você. Às vezes você precisa ter uma conversa difícil para impor alguns limites, para entender o outro. Às vezes você precisa melhorar a sua autoestima, a forma como você se vê. Às vezes você precisa encerrar a procrastinação, o medo, a insegurança. Às vezes você precisa encerrar talvez algo que não tá te trazendo, não tá te levando para essa potência que você tem. Então, eu quero muito que você aproveite essa energia da melhor forma possível. Vou deixar aqui abaixo para uma playlist para que você possa se inspirar, possa colocar ela aí para você meditar, para você escrever, para você encerrar esse ciclo. E eu realmente quero e espero que você utilize essa energia para fazer esse movimento. Porque eu digo muito que sozinha, como ser humano, a gente não consegue passar por esses processos que a nossa alma precisa.
Mas quando a gente conta com a força da egrégora espiritual, quando a gente conta com a nossa força, né, que a gente tem um grupo, que a gente tá junto, numa mesma sintonia, a gente tem muito mais coragem. A gente consegue ir muito mais longe. E por isso que eu tô aqui, te servindo com esse conteúdo, porque eu sei que você pode e vai passar por esse processo e vai se tornar uma pessoa ainda mais incrível. Eu quero ver você vivendo, eu não quero ver você sobrevivendo. Eu quero que você acesse todos esses campos de infinitas possibilidades que estão aí para você. E eu quero que você conte com o poder do campo espiritual, com o poder dos astros, com o poder do universo, para que você consiga manifestar e cocriar essa vida que você merece. E esse eclipse, ele realmente é um chamado para que a gente pare de ser bobo, para que a gente pare de se diminuir, para que a gente pare de achar que a gente não é capaz de mudar a nossa realidade, de sermos uma pessoa cada vez mais saudável, de sermos uma pessoa cada vez mais rica, e não só no campo material, e também no campo material, mas não só isso, mas internamente, que a gente se molde, que a gente se construa, que a gente se desperte em quem a gente realmente é, na nossa verdadeira energia. E é isso que esse eclipse lunar em peixes vem trazer pra gente, que esse ano 9, que esse mês 9 vem mostrar pra gente. E é isso que eu tô aqui te falando como um canal, trazendo do meu coração para você, para que você dê esse passo, porque eu tenho certeza que depois desse processo, que depois dessa escrita, que depois dessa finalização, vão vir coisas na sua vida inimagináveis e extraordinárias, coerentes com a sua energia, coerentes com tudo aquilo que você merece viver, que você veio viver. Acredita nisso, porque finalizações, encerramentos, eles são um degrau para a gente subir um pouco mais, para a gente acessar um pouco mais a nossa versão mais linda e mais incrível. Que honra te ter aqui. Muito obrigada pela sua confiança em me ouvir, em querer ser guiada por mim, querer ser guiado por mim. Eu espero realmente que você tenha um lindo eclipse, que você saiba que essas energias não estão contra você. Elas estão te mostrando o que você precisa fazer agora. Então, olhe com bons olhos, olhe com otimismo para tudo isso, porque tudo isso está só te impulsionando a se desenvolver. Tudo isso está te mostrando que você não merece lugar pequeno, que a sua alma já engrandeceu demais e você tem que se colocar nesse lugar de capacidade, de entendimento de toda a sua coragem e toda a sua expansão. Eu espero realmente que seja um lindo eclipse. Comenta aqui qual foi seu maior insight, ou se você, enfim, né, o que veio aí pra você. Se você sentir também de mandar esse vídeo pra alguém que você ame, que você sabe que vai também usufruir dessa energia com consciência, eu ficarei muito, muito, muito honrada mesmo. E lembre-se mais uma vez que essas energias elas não estão contra você, e sim a favor da sua evolução e transformação. Você está sendo chamado para dar um novo passo na sua vida. E esse novo eu, essa nova realidade vai começar a partir de agora. Em Lakesh, eu sou uma outra você. Gratidão por estar aqui. Até um próximo vídeo.